Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. A rapaziada do terceirão, tô de volta. Não vamos esmorecer, vamos em frente. Vamos sempre juntos, unidos. Nosso objetivo é bem claro, como eu já falei para vocês. É lá no final do ano vocês estarem na lista dos aprovados dos vestibulares. E também bem classificado no Enem. É esse o nosso grande objetivo. Vamos nos adaptar. Desistir jamais. Vamos vencer. Com calma. Chegaremos lá. Um dia de cada vez. Nada acontece por acaso, rapaziada. Olha só. O antigo regime e o Estado moderno. Apostila 1, módulo 1, página 271, página 272. Para vocês se situarem direitinho lá e acompanharem o professor. Olha só. O que aconteceu quando terminou o período medieval? A burguesia vai se unir ao rei para acabar com a nobreza feudal e centralizar o poder nas mãos dos reis, que culminará com o surgimento do Estado moderno. Vamos já ver o que é isso. Olha só, eu preparei uma equaçãozinha aqui para vocês. Reis mais burguesia igual a centralização do poder nas mãos de quem? Dos reis. Que vai provocar igual aos estados modernos. Surgirão os estados modernos. Então, a burguesia, que vive do comércio, se unirá aos reis contra o inimigo comum, os senhores feudais. Os reis irão fortalecer seus poderes, irão eliminar os senhores feudais. O apoio financeiro burguês foi fundamental para a contratação de exércitos mercenários. E dar um reforço financeiro para esse rei. Com isso, o rei centraliza o poder nas suas mãos e forma os estados modernos. Agora, tome bastante cuidado. Estados modernos podem ser chamados também de monarquias nacionais ou estados nacionais. É a mesmíssima coisa. Que são, na verdade, os países. Então, a burguesia e o rei se uniram, rei mais burguesia, igual centralização do poder nas mãos dos reis, igual a formação dos estados modernos, que são os países. Bom, então agora nós vamos ter os reis, que queriam o apoio político e financeiro da burguesia, e a burguesia, que desejava um Estado forte para desenvolver o capitalismo comercial, obter o lucro através do comércio. Porque com os seus feudais era impossível. Os caras confiscavam mercadorias, mandavam prender, aumentavam tributos nos burgos. Era uma confusão geral. Os burgueses já tinham a experiência de se tornar independentes, comprando ou lutando a liberdade lá com as comunas, lá no final da Idade Média, né, que é a luta pela liberdade dos burgos. Agora, eles botaram em prática num sentido mais amplo. O burguês tem um objetivo um só, comércio. E o rei, político. São objetivos iguais? Não são. Então eles vão se unir nesse momento. Depois vão brigar, mas nesse momento eles vão se unir contra o inimigo comum. E essa união gerou a formação dos estados modernos. Portugal foi o primeiro Estado moderno no século XII, 1139. Depois outros países virão. Cada um tem a sua própria história. Tem um textozinho lá na página 272, na apostila de vocês, Guerras do Antigo Regime. Dá uma olhadinha lá naquele texto falando sobre isso. Cada país teve a sua história. Claro que não vou entrar aqui no mérito das histórias, né, que não é esse o nosso objetivo. Mas na verdade você pode perceber, rei mais burguesia. Tem uma história para essa união. Centralizou o poder nas mãos dos reis. Tem uma história contando, cada país vai ter a sua história. E a formação dos países também terão todo o seu contexto histórico, cada um com as suas próprias características. Mas que no final, o resultado final, é essa equaçãozinha aqui. Por isso que eu coloquei para vocês. Portugal foi o primeiro Estado moderno. Então, o que é o Estado moderno, cara pálida? Explica aí, professor. O Estado moderno são os países que teriam o que como característica fundamental? Primeiro, governo soberano. Soberania, o rei é que manda. Terão leis, que será a Constituição, que valerão por todo o território. Porque antes era uma bagunça. Cada senhor feudal fazia as suas leis. Agora, vale para todo o Estado moderno. Tá? Outra coisa, força militar. Nunca mais os reis deixarão que exista pessoas com seus próprios exércitos. O que acontece agora? Só existe um exército. Nacional, permanente e controlado pelo rei. Ele é o comandante. Eles são bem pagos, bem treinados e bem equipados, mas é nacional.
Exército de Portugal. Terá a bandeirinha de Portugal lá, para dizer que é o Exército de Portugal. Sistema tributário. Obrigatório. Permanente. Todos pagarão tributos para manter as despesas do Estado. Sustentar o Estado. Tudo. Né? Até a manutenção desse Exército. Né? Território nacional. Agora vai ter um mapa político. Portugal vai ter seu mapa político. Onde começa e onde termina. Fronteiras definidas. Sem entrar a invasão. Se tiver invasão, pode dar até guerra. Então, os países, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, esses países europeus começam já a formar o seu mapa político. Idioma nacional. Todo país terá um idioma nacional, que é o fator de formação na nacionalidade do indivíduo. No começo você identificava qual era a origem do cara pelo idioma mater dele. Ah, o cara lá fala, a origem dele é falar o português. Então ele é de Portugal. Depois com as colônias ficou impossível. Mas no começo ainda dava. Tá? Então você definia, o país agora, Portugal, vai falar o português, não tem outros idiomas, não. O idioma oficial é o português. Tá? Bom, gostaria que vocês dessem uma olhadinha nas atividades da página 236 e 239. Tá? Essas questões nós vamos resolvê-las depois, com mais calma. Eu quero estar frente a frente com vocês para a gente resolver essas questões. Prioridade agora é o conteúdo. Tá ok? Então, um abração do Marcão. Não esqueçam que estamos juntos. Não esmoreçam. Pensem sempre nessa mensagem. Vamos vencer, manter a calma. Eu acho que nós vamos voltar mais rápido do que estamos pensando. Abração do Marcão. Fui!